Cristo, o Supremo Oficial. Quero falar sobre a doutrina dos ofícios de Cristo. A doutrina dos ofícios de Cristo. Essa é uma doutrina que marca os reformados. No entanto, ironicamente, ou eu deveria dizer tristemente, se eu perguntasse quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre os ofícios de Cristo, é capaz de você falar assim: e tem, pastor? E prega? Dá para pregar assim? Não é? No entanto, isso é uma marca da teologia reformada. Eu digo por quê? A doutrina dos ofícios não é uma invenção dos reformadores, não foram eles que inventaram, pelo contrário, ela é antiga na história. A gente tem menção do tríplice ofício de Cristo lá atrás, no historiador do cristianismo, Eusébio de Cesareia. Ele já na sua história eclesiástica já falava disso. Na Idade Média a gente tem exemplo como Tomás de Aquino, falando do tríplice ofício de Cristo. Mas foi na Reforma e a partir da tradição reformada que os ofícios ganharam um peso tão grande que eles acabaram sendo uma espécie de resumo da obra de Cristo, da obra redentora de Cristo. João Calvino foi responsável por essa toada, porque ele escreve um capítulo que é inserido na última edição das suas Institutas. Ele coloca um capítulo sobre os ofícios de Cristo, é o capítulo 15 do livro 2 das Institutas, e ele fica exatamente como ponto de ligação da discussão da pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Isso talvez explique por que posteriormente a Calvino, os reformados vão fazer teologia sistemática quase sempre, estruturando assim: na hora que eles chegam na obra de Cristo, eles vão dividir toda a obra de Cristo em ofício real, ofício sacerdotal, ofício profético. Então os três ofícios viraram uma espécie de resumo, de abrangente resumo da obra de Cristo. E por ser um assunto abrangente, é claro que eu não consigo trabalhar todo ele, mas como ele é uma ênfase importante da teologia reformada, eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade e trabalhá-lo. Inclusive, eu creio que ele tem aplicações bem pastorais. Eu não vou conseguir explorar tudo da beleza dessa doutrina aqui, da beleza dessa maneira arquitetônica de estruturar a obra soteriológica de Jesus Cristo, mas eu quero seguir a tendência de Calvino, cujo capítulo é bem pastoral nas Institutas, e tentar fazer dessa palestra uma palestra pastoral com aplicações, pensando naquilo que isso revela acerca de Jesus, da sua igreja e daquilo que ele espera fazer em e através de nós, tá? Por que ofícios? Por que Jesus Cristo é chamado de um oficial? Por que ele tem ofícios? Calvino vai dizer nas suas Institutas que é por causa do fato dele também, de terem no Antigo Testamento 3 ofícios os quais eram ungidos com óleo. Então ele percebeu que no Antigo Testamento, tanto profeta quanto sacerdote e rei tiveram momentos em que eles eram ungidos com óleo, e a unção com óleo era uma cerimônia de credenciamento público. É como se estivessem sendo colocados diante dos homens ali, para que todos reconhecessem a sua autoridade para exercer aquela função. Se era um profeta, para falar em nome do Senhor; se era um sacerdote, para, em nome do povo, aproximar-se do Senhor; e se era rei, era o representante do Senhor no governo do povo. Então esses homens, há vários textos no Antigo Testamento que mostram que os 3 ofícios, eles passavam por esse credenciamento público de unção com óleo. Por isso que Jesus de Nazaré é chamado de o Cristo. É por isso que ele é associado com a ideia de o ungido, essa ideia do Messias. Esse é o sentido da palavra ou do termo Messias, do Cristo. Eu chamo a atenção de um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Catecismo Maior de Westminster, que faz a pergunta e explica por que Jesus Cristo é chamado de Cristo, ungido. A pergunta 42 do Catecismo Maior diz assim: por que foi o nosso mediador chamado Cristo? Resposta: o nosso mediador foi chamado Cristo porque foi, acima de toda medida, ungido com o Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da sua humilhação como da sua exaltação.
Então o Catecismo Maior já dá para a gente aqui muito do que eu vou falar nessa palestra, mostrando que ele é o ungido, e como ungido ele tem autoridade e poder, e ele tem uma tríplice função para com a igreja e o mundo, e isso tanto no seu estágio de humilhação como de exaltação. Tem muita coisa aqui, eu não vou conseguir explorar tudo. No entanto, eu quero que você entenda que quando ela revela que Jesus é o Cristo ou ungido, está mostrando que ele é o ápice de tudo que Deus preparou no Antigo Testamento. Uma das coisas curiosas é que no Antigo Testamento, quando os oficiais, né, os reis, os profetas, os sacerdotes, eles ocupavam essa função, raramente eles acumulavam duas. Existem alguns poucos personagens que são chamados, como por exemplo Davi, que é chamado de rei e profeta. Poucos personagens acumulam os dois, e Deus fez de propósito, tanto é que Deus colocou o rei como vindo de uma tribo, e o sacerdote como vindo de outra, exatamente para não ter junção de poderes, acúmulo de poder. Então, Deus estava mostrando que esses homens exerciam funções diferentes, mas o Messias, ele reuniria as funções de profeta, sacerdote e rei em uma só pessoa. No Antigo Testamento, Moisés fala que depois dele haveria um profeta semelhante a ele, porque Moisés tinha uma intimidade com Deus de chegar diante do Santíssimo Lugar e falar com o Senhor, a nuvem descia. Quer dizer, ele tinha alguns privilégios que outros profetas não tinham, e aí Moisés vai dizer, mas tem outro lá na frente. Assim como o Salmo 110 é famoso em dizer que viria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, apontando para Jesus Cristo, esse que é o salmo mais citado em todo o Novo Testamento. Inclusive, o verso 1 do Salmo 110 é o verso do Antigo Testamento mais citado em todo o Novo Testamento, mostrando como é que Jesus Cristo, como rei e como sacerdote, acumularia esses ofícios. E ele também, claro, é antecipado como rei. Quando, por exemplo, Salomão ouviu do seu pai Davi, que Deus tinha feito uma aliança com Davi, mas que ele não construiria o templo, e que haveria um descendente cujo trono seria para sempre. Salomão ouviria essas coisas, mas ele logo aprenderia que ele não conseguiria cumprir todas as coisas profetizadas a Davi. Haveria um outro rei maior do que Salomão. Então, Jesus Cristo reúne as funções e as glórias desses três ofícios. É por isso que na minha palestra eu chamei Jesus Cristo o Supremo Oficial. Ele é aquele que acima de tudo é oficial, exerce os três ofícios. Bem, como o assunto é abrangente e como nós não temos tempo para expor cada ofício, eu resolvi fazer uma parte da aula olhando para alguns aspectos relacionados a ofícios. Nossa palestra tem 3 partes. A primeira parte é por que Cristo tem que assumir os ofícios? Por que a Bíblia revela essas coisas, e por que a teologia reformada trabalha com a ideia dele ser profeta, sacerdote e rei? Segunda parte da nossa palestra vai ser como é que ele os exerce ainda hoje. Não só exerceu, mas ainda exerce hoje. E a terceira e última parte vai ser, e o que acontece com esses ofícios na consumação, quando ele termina a sua obra redentora? Então, 3 partes, iremos ver cada uma delas devagarzinho, eu espero que seja claro nisso. A primeira parte, portanto, eu quero falar por que Cristo exerce esse ofício. Já vou dizer de cara que esse ofício tem uma função redentora. A razão pela qual ele exerce ofício é porque ele vem para ser redentor. Deixa eu explicar isso. Quando na teologia reformada a gente fala do tríplice ofício, a gente sempre se refere aos ofícios sendo exercidos a partir da encarnação. Isto é, Jesus Cristo exerce função oficial de profeta, sacerdote e rei a partir do momento em que ele é encarnado. Aí você vai dizer assim, mas antes Jesus Cristo não era rei? Mas ele não é Deus? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem com frequência. Ele não era Deus? Deus não reina para sempre? Salmo 24 fala que reina o Senhor, né? O Senhor é rei. Os salmos 92, 93, 94 em diante, esses salmos todos falam da realeza do Senhor. Ele não é rei? E Jesus não é Deus, portanto não é rei? Sim, é verdade que ele é rei. Não só isso, no Antigo Testamento tinha também sistema sacrificial que apontavam para a ideia de um sacerdote, assim como também Jesus Cristo falava pelos profetas. O Novo Testamento interpreta isso. Mas essas atividades todas do verbo
e das instituições de Deus não se tratam de ofício, porque ofício é algo que tem que ser exercido como intermediário. Lembra, ofício é ter autoridade delegada. Quando Deus fala diretamente do céu, Ele não precisa de oficial, Ele está falando diretamente. O oficial é aquele que vai em nome do juiz, ou daquele que tem autoridade. Então ele, como oficial, começa a exercer os seus ofícios a partir da encarnação. Um texto que nos dá uma ótima dica sobre isso é Hebreus capítulo 5, que fala que o sacerdote tinha que ser constituído por Deus, e ele tinha que ser homem. Por que Hebreus está falando disso? Porque Jesus Cristo não podia ser sacerdote sendo meramente divino, com uma aparência de homem, mas um fantasma, porque ele não conseguiria representar homens diante de Deus. Ele precisava se tornar homem. Todo sacerdote necessariamente tem que ser homem, e Jesus Cristo não vai ser diferente. Ele só vai exercer o ofício sacerdotal, assim como os outros, quando ele se encarna, quando ele se torna homem. Então, é importante entender que os ofícios funcionam a partir da encarnação. Agora, eu falei que os ofícios têm como propósito restaurar ou trazer redenção ao seu povo. Por isso que a gente fala que os ofícios são próprios do mediador, aquele que é Deus homem, tá? Daquele que é Deus homem. Veja só, citando uma frase aqui da teologia sistemática de Berkhoff, ele fala: como profeta, Jesus representa Deus para com o homem. Como sacerdote, ele representa o homem na presença de Deus. E como rei, ele exerce domínio e restabelece o domínio original do homem. O que ele está mostrando para a gente é que o profeta, sacerdote, rei, Jesus Cristo, supremo oficial, ele vai restaurar relacionamentos quebrados. Pensa no tríplice relacionamento que o homem tinha desde a sua criação. A gente aprende isso em teologia como sendo o tríplice mandato: mandato espiritual, relacionamento com Deus; mandato social, relacionamento com o próximo; e o mandato cultural, relacionamento com o resto da criação, com a natureza. Depois do pecado, esses relacionamentos são todos fraturados, são todos quebrados. A ideia do oficial é restaurar essas coisas, é colocar essas coisas em ordem. Por exemplo, Jesus Cristo, como sacerdote, vai restaurar nosso relacionamento com o Senhor Deus, mas não só com o Senhor Deus, Ele vai restaurar nosso relacionamento com o próximo. Eu digo isso por quê? Porque quando você vai se relacionar com pessoas na igreja, você deve julgá-las baseado na justiça que está dentro dela, ou baseado na justiça atribuída a ela? Se é a segunda, então o sacerdote fez o papel dele, de ensinar você a se relacionar com o próximo baseado na justiça de Cristo, não na sua própria. É por isso que você não detona todo mundo dizendo assim: você não tem moral para falar nada, viu? A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque nós não julgamos na igreja baseados em nosso próprio desempenho. Nós tratamos os outros em amor porque eles têm a justiça de Cristo, porque eles são cobertos com a justiça de Cristo. Está vendo como o sacerdote então restaura não só o relacionamento com Deus, mas inclusive com o próximo? Deixa eu dar um outro exemplo. Quando Jesus Cristo vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés, a gente vai falar desse texto mais adiante, de 1 Coríntios, nós vemos que Jesus Cristo também tem que botar em ordem a natureza que ficou desordenada depois do pecado. Lembra que com o pecado disse Deus para Adão: maldita é a terra por tua causa. Em Romanos capítulo 5 fala que essa criação está cativa, ela está debaixo de corrupção, e ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus, para que ela seja liberta. Então a ideia é de que essa criação está em inimizade para conosco. O que o rei faz? Ele bota tudo em ordem. Ele restaura o nosso relacionamento, inclusive com essa criação. Hoje nós vivemos numa criação que não é muito propícia ao homem florescer. As coisas não vão bem ao nosso redor, há desastres naturais, existe aquilo que em teologia a gente chama de mal físico, em decorrência do pecado. Não só pecados pessoais nossos, não tem erosão porque a gente pecou com a esposa, entendeu? Tem erosão porque esse mundo é maldito, é por causa de pecado.
por causa do primeiro pecado. E Cristo, como rei, vai botar ordem em todas as coisas. Então ele restaura relacionamento com Deus, com o próximo, com a criação. É nesse sentido que os reformados, desde o princípio, entenderam que ofício tem a ver com cura para os nossos males, para as nossas misérias. Eu vou dar um exemplo do puritano William Ames. Ames fala alguma coisa assim, eu vou citar brevemente. Ele fala que o tríplice ofício tem uma cura tripla para limpar essa tripla miséria. Olha só, como um profeta, ele extirpa a nossa ignorância. Como sacerdote, ele suporta a alienação de Deus. E como rei, ele preenche a impotência para retornar a Deus. O que William Ames está nos ensinando é que quando Jesus Cristo é profeta, ele nos enche de conhecimento de Deus. Se a gente tem que conhecer Jesus Cristo, então nós precisamos do profeta, Cristo Jesus, fazendo-nos conhecer a Deus. Lembra, o tempo todo ele estava tentando mostrar aos seus discípulos que ele veio para mostrar qual era a vontade do Pai. Quando os discípulos não tinham entendido e queriam um encontro especial com o Pai, como Filipe queria, Jesus, o senhor é gente boa, mas eu queria tanto ver o Pai. Jesus falou assim, Filipe, você não entendeu? Tanto tempo eu andei contigo, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque Ele é o supremo oficial, o supremo profeta. Ele traz conhecimento do Deus triuno como nenhuma outra forma de revelação traz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, nestes últimos dias, falou através do Filho. Então, é nesse sentido que ele incorpora o ofício profético e extirpa a nossa ignorância. Suporta a alienação de Deus, é isso que o sacerdote fazia. Ele nos conectava de novo com Deus, porque Deus estava separado dos homens. Você lembra que em tempos do Antigo Testamento, o povo não entrava no sacerdote, lá no tabernáculo, e cantando louvores ao Senhor. É muito bonito isso hoje, a gente pode fazer isso hoje porque Hebreus fala que a gente tem com ousadia adentrar o santo lugar. Mas naquele tempo ficava muito vívida a nossa separação para com Deus. Quem entrava era sacerdote, você não entrava. Você não entrava e eu não entrava, quem entrava era sacerdote. E no santíssimo lugar só o sumo sacerdote, e só uma vez no ano. Deus ensinava para o povo a alienação que o pecado traz, pois Jesus Cristo quebra essa alienação. Nós que estávamos sem Deus, alienados das promessas, diz Efésios 2, somos restaurados ao relacionamento com Deus. E mesma coisa, Ele nos dá poder agora para nos aproximar do Senhor Deus com seu ofício real. O ponto então que eu quero estabelecer é que, nessa primeira parte da palestra, é que Jesus Cristo é aquele que exerce esses três ofícios para nos redimir. O propósito é quebrar com todos os efeitos do pecado, e para isso ele vai então atuar como profeta, sacerdote e rei. Uma última observação antes da gente ir para a segunda parte da nossa palestra, é o seguinte: no passado, alguns autores achavam que esses ofícios eram exercidos de forma consecutiva, como se Jesus tivesse sido profeta durante os 3 anos de ministério dele, aí que ele tivesse sido sacerdote na cruz, e hoje ele é rei, né? Mas a maioria dos reformados tem preferido falar desses ofícios sendo exercidos de forma simultânea, antes do que consecutiva ou sequencial. E a gente tem alguns insights e alguns vislumbres disso nas Escrituras. Por exemplo, antes de Jesus Cristo ser exaltado e subir aos céus e sentar à destra do Pai, a gente já vê ele expulsando demônios, e ele diz: se eu expulso demônios pelo poder do Espírito, então o reino de Deus é chegado. O que os milagres de Jesus mostravam é que o rei tinha chegado. Inclusive, essa é uma das coisas mais lindas para a gente entender por que tem tanto exorcismo nos evangelhos e não tem no Antigo Testamento, e tem pouco, comparativamente, tem pouco depois no ministério dos apóstolos. Por quê? Porque o rei estava chegando, e quando o rei chegou, saiu demônio de tudo quanto é bueiro, entendeu? Porque o rei tinha chegado. E quando o rei chega, ele provoca tumulto. Ele chegou para conquistar o que era dele. Ele amarra o valente, ele tira da casa do valente o que ele quer, porque o valente não lhe segura. A ideia é que ele vem exercer isso, e ele não faz isso só depois da sua ressurreição. Ele fez isso a partir do momento que ele chegou aqui.
A mesma coisa com o seu ofício sacerdotal, a mesma coisa com o seu ofício profético. Ele está exercendo os três simultaneamente. Então eu quero dar um exemplo de como isso fica nítido na cruz. A cruz, comumente associada ao ofício sacerdotal, na verdade é uma expressão dos três. Porque se ali ele fez sacrifício, isso é óbvio, todo mundo sabe disso, a parte que às vezes a gente esquece é que ali a verdade de Deus está sendo mostrada e está sendo proclamada de uma forma mais poderosa do que de qualquer outra maneira. Ali está em profecia, ali a verdade está sendo proclamada naquilo que Jesus Cristo realiza na cruz. E a mesma coisa é que a cruz é descrita no Novo Testamento como sendo uma obra de triunfo sobre os inimigos. Colossenses 2 fala de despojar principados e potestades, expor eles à vergonha, ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, a ideia é que a cruz exemplifica para a gente por que a gente não pode falar de Jesus, ora profeta, ora sacerdote, ora rei. Jesus incorpora os três simultaneamente e o faz para a nossa redenção. Então esse é o primeiro ponto. Precisa lembrar que ofício tem a ver com a nossa redenção, tá? Isso é importante para uma conclusão que a gente vai tirar no final. Segunda parte da nossa palestra tem a ver com como é que ele exerce esses ofícios hoje. Por que eu me preocupo em falar sobre isso? Porque falar sobre o exercício dos ofícios quando Jesus estava na terra, eu acho que é mais fácil. A gente tem os evangelhos, não é? A gente tem as interpretações dos apóstolos nas epístolas sobre o que Jesus fez durante os anos que ele esteve aqui na terra. Então, na teologia a gente fala que Jesus Cristo passou por dois estados. Estado tem a ver com a maneira como ele se relaciona com a lei, né? E primeiro ele estava no estado de humilhação, ele estava sob a lei humilhado, e depois que ele consuma a sua obra, e sobe aos céus, ele está num estado de exaltação. Bem, a gente sabe bastante dos ofícios no estado de humilhação, então eu queria gastar algum tempo explicando que ele continua a exercer os seus ofícios no estado de exaltação. E vou ser ousado e dizer que há um sentido em que o exercício agora é ainda mais glorioso. Jesus Cristo falou coisas para a gente que não são fáceis de entender, do tipo assim, vocês vão fazer obras maiores do que eu faço. Jesus estava, dentre outras coisas, nos ensinando que existe um senso de abrangência que a continuidade da obra dele vai mostrar que ele não teve durante o seu ministério. Isso é uma demonstração de como a glória dos seus ofícios vão ser mostradas de maneira ainda mais triunfante. E o que eu quero mostrar agora nessa segunda parte é que, embora Cristo seja o supremo oficial, ele nos dá o direito também de sermos oficiais nele. Afinal de contas, 1 João 2 fala que nós também temos a unção do santo, nós também somos ungidos. Não vá dizer que o pastor é ungido como se você não fosse, tá bom? O pastor não é mais ungido que você. Em 1 João 2 fala que todos nós temos a unção do santo. Então, se nós somos ungidos, o que isso significa no exercício do tríplice ofício hoje, no estado de exaltação? Então eu quero colocar como é que Jesus Cristo, agora assunto aos céus, à destra do Pai, como é que ele exerce esses ofícios? Primeiro vamos falar da atividade profética dele. O próprio Jesus falou que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito, e o Espírito guiaria os apóstolos a tudo aquilo que ele havia ensinado. Eu costumo lembrar desse texto, está em João 16, né? Isso que Jesus Cristo falou. Ele vai guiar vocês a toda a verdade, ele vai relembrar tudo aquilo que eu ensinei. Eu fico pensando assim, os apóstolos devem ter feito muito revisar das cenas com Jesus Cristo durante muitos anos. Os evangelhos foram escritos décadas depois dos encontros com Jesus. Você imagina eles ponderando, e aí alguém falando assim, você percebeu, você lembra quando ele falou aquilo? Você percebeu a ligação? Aí o Mateus fala assim, não acredito. É verdade. E aí ele escreve e conecta desse jeito. Mas Lucas tem outra percepção, é por isso que ele conta a história de outro jeito. Aí você fala assim, gente, é verdade, olha só. Por quê? Porque o Espírito está guiando eles a conhecer essa verdade. Eles tiveram um encontro com Cristo Jesus, mas agora eles são conduzidos a registrar as Escrituras, de tal forma que isso continua sendo a palavra profética do Verbo.
E quando essa palavra é anunciada hoje, nós vemos o ofício profético sendo continuado. Eu quero dizer aqui, eu não estou falando só de pregador, tá? Eu sei que pregadores podem ter, em alguma medida, dom de forma mais espetacular para expor a palavra e tornar essa verdade vívida às pessoas. Eu não nego isso, é fato isso. A gente sabe que tem pessoas que Deus usou em nossa vida que falam muito diretamente ao nosso coração. Eles têm dons para isso. No entanto, a Escritura nos leva a entender que todos nós temos essa função proclamadora da verdade de Deus. Todos nós temos essa função proclamadora. Então, há um sentido em que todos nós somos profetas, proclamadores da verdade. Sobre o ofício sacerdotal, a gente sabe que Jesus Cristo tinha basicamente duas funções como sacerdote, né? Principalmente, não somente, mas principalmente. O de expiação, isso foi feito de uma vez por todas, Hebreus nos ensina isso de maneira muito clara, mas o segundo é de intercessão. E essa segunda é um exercício contínuo. Jesus Cristo não intercede uma vez só. Pai, o Senhor sabe, está entregue nas tuas mãos, cuida deles. Não é assim. Isso é oração de preguiçoso, né? O nosso Salvador não é preguiçoso para chegar diante do Pai. Ele chega diante do Pai constantemente, rogando por você e por mim, dando a você e a mim a segurança de que quem ora em nosso favor sempre é ouvido. Já pensou? Quem ora em seu favor, sempre ora de acordo com a vontade do Pai. Então ele sempre é atendido. E a sua intercessão é contínua. A Escritura nos ensina a entender que ele está a interceder continuamente pelos santos. E ele está fazendo o quê? Ele está aplicando os efeitos da sua expiação. Basicamente para duas coisas. Primeiro, para nos livrar de acusações do inimigo. Tem a ver com a doutrina da justificação. Nós somos agora considerados não mais devedores diante da lei de Deus. Mas há um segundo aspecto da sua intercessão, que é para a mudança moral do nosso ser. Cristo intercede para que nós sejamos santificados. Então você consegue entender como é que em 1 João fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Nos perdoar e nos purificar. Está vendo duas obras, uma judicial e outra moral. Enquanto você está orando assim, o Salvador Jesus está lá em cima dizendo assim: Pai, perdoa, Pai, molda, purifica, né? Ele está fazendo isso, ele está intercedendo para que a gente seja justificado, a gente receba os efeitos da justificação, melhor dizendo, e para que a gente seja santificado. Então essa é contínua obra. Agora, isso não é só de Cristo. Eu falei que nós somos ungidos, então há um sentido em que nós somos sacerdotes, inclusive a Escritura explicita isso. Vós, porém, sois sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2. E se nós somos sacerdotes, que função a gente tem? A gente não expia pecado. Você fala, mas a gente pode orar, é verdade. Mas há um aspecto que eu quero que você se lembre, importantíssimo. Nós somos a agência que Deus colocou nesse mundo para conduzir até o Senhor. Nós somos os únicos, a igreja de Cristo são os únicos que podem conduzir gente que não tem a mínima ideia, não enxerga nada acerca do Criador, para perto do Criador. Esse é um aspecto em que nós temos uma função de intermediários. Você consegue entender por que Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, orou por você e por mim, dizendo assim: Senhor, que eles sejam um. Pai, que eles sejam um. Para quê? Para que o mundo veja e creia que Tu me enviaste. Percebe? Percebe a função sacerdotal? O povo de Deus aqui está sendo o canal pelo qual o mundo se chega até Deus. É nesse sentido que o nosso Salvador continua exercendo o seu ofício sacerdotal. Em terceiro lugar, Ele continua reinando. E esse é muito óbvio na Escritura, né? Ele é rei. E ele, não só o rei tinha chegado, como eu já mencionei, mas o rei agora vai sentar em lugar real, à destra do Pai. E essa de fato é uma posição de realeza. Tem um texto precioso em Efésios 4, que fala que Jesus Cristo, quando subiu aos céus, Ele deu dons aos homens. Num dos livros, Michael Horton fala que é como se Jesus Cristo estivesse repartindo os despojos. Isso é o que você faz quando você vence a guerra. Você fala assim: eu venci a guerra, isso aqui agora é nosso, isso aqui para você, uma bençãozinha para você, tá bom?
Isso aqui é para você. Então, assim, quando ele dá dons aos homens, a ideia é, ele está demonstrando quem é que venceu, quem é que é vitorioso. E ele é vitorioso. E nesse sentido, Jesus Cristo então continua a exercer o seu ofício real, dando dons como o Espírito, aquele que fica mais nítido e mais precioso de todos os dons derramados pelo Salvador, quando ele envia o Espírito. Mas há um sentido em que nós também exercemos esse ofício. Nós não somos chamados de sacerdócio real. Então, como é que a gente é rei? A Escritura chega a falar que tem momentos que nós assentamos em lugares celestiais com Cristo. Mas é engraçado, a gente não enxerga isso, né? A gente não se vê sentado em trono. Pelo contrário, nossa vida dá a impressão de que está nada organizada, não está reinando coisa nenhuma. Mas a Escritura nos chama de embaixadores de Cristo. Isso é linguagem política. É para dizer que você e eu somos representantes políticos desse reino. Olha só, nós somos representantes políticos desse reino. Quando você fala em nome de Cristo, pelo poder do Espírito, o reino está chegando autoritativamente, através de você, quem diria? Isso mostra que nós somos instrumentos para que o Cristo continue a exercer o seu ofício real. Então, eu queria que você pensasse, eu vou encerrar essa segunda parte para a gente ir para a terceira e última. Eu queria que você pensasse assim: nós estamos, Cristo não só exerceu o que é belo, ele não só mostrou que ele foi profeta, sacerdote e rei, mas ele continua a exercer, e ele o faz tanto diretamente quanto por intermédio da igreja. E é precioso a gente entender isso, porque significa que ele nos faz participantes dessa obra redentora à medida que nós somos anunciadores dela. Nós não derramamos uma gota sequer em prol dos outros, mas ele nos coloca para botar a boca no trombone. Tanto é que o texto mais claro sobre nós sermos oficiais fala: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos agência proclamadora do tríplice ofício de Jesus Cristo. Bem, terceira e última parte então, nós vamos falar assim, o que acontece com esses ofícios na consumação. A ideia é perguntar, eles acabam, não acabam? E eu vou explicar por que eu faço essa pergunta. Eu creio que essa é uma das perguntas que deixa a gente mais confuso quando a gente trata disso. E não é à toa que você possa ficar confuso. Até reformados do passado discordaram entre si sobre se os ofícios continuavam ou terminavam. Bem, por que eu faço essa pergunta? Deixa eu te explicar. Tem texto na Escritura que dá uma impressão de que Cristo é sacerdote para sempre. Fala isso explicitamente. Salmo 110, versículo 4, que é citado lá em Hebreus, e depois Hebreus 7, um outro texto, fala do seu sacerdócio, que é perene, que é para sempre. Inclusive, outros textos falam que o seu reinado não tem fim. O seu reinado não tem fim. Então você diz: pastor, fácil então. Então a Bíblia diz que é para sempre. Mas a mesma Bíblia, que você e eu temos, também fala que quando ele terminar de consumar todas as coisas, ele vai entregar o reino ao seu Deus e Pai. E esse texto eu quero ler com você, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, versos 24 a 28, eu vou ler esse texto porque esse é um texto importante para a gente tentar entender, já que ele parece estar em contradição com outros, e eu vou focar mais aqui no ofício real, embora eu vá dar alguns exemplos rápidos dos outros dois ofícios, tá? Olha só, diz assim, 1 Coríntios 15, 24 a 28, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então esse texto dá a impressão de que o seu reinado tem fim. Então eu falei que tem texto que fala que o reinado é para sempre, e tem texto que fala que o reinado não tem fim.
Tem fim. Então, é para sempre ou tem fim? Não dá para ser os dois, né? Mas a Escritura fala um e a Escritura fala outro, e por isso que gera sempre confusão. Eu consigo entender um sentido em que parece que continua e um sentido em que parece que termina. Deixa eu dar exemplos. Não parece correto dizer que Jesus vai deixar de ser rei, não é? Mas Jesus vai deixar de ser rei? Aquele que a gente canta, o Rei da Glória. Depois a gente não vai poder cantar mais? Não faz sentido, né? Eu entendo, não faz mesmo. Por outro lado, pensa bem, não faz sentido dizer, ou melhor, faz sentido dizer que ele cumpre a sua função mediatória. Presta atenção, não há mais necessidade de profetizar quando a realidade chegou. O que o profeta fazia no Antigo Testamento? E o que os apóstolos fazem no Novo Testamento com caráter profético? Eles anunciam aquilo que ainda há de vir. Quando chegou, você não precisa mais de profeta, você tem a realidade. Aí você vai dizer, mas Jesus Cristo chegou e ele ainda assim era profeta. É verdade, porque ele ainda anunciava de coisas que a gente não havia visto. A ideia é que há um sentido em que parece que a profecia cumpre o seu propósito quando aquilo que ela anuncia chega. Há um sentido também em que não tem mais necessidade de interceder. O sacerdote não tem mais necessidade de interceder quando não existe mais tentação, seja fora ou dentro da gente. Tudo aquilo que nos tentava fora foi resolvido, e o que estava dentro foi limpado. Não tem mais necessidade de interceder por aqueles que atingiram o padrão, o objetivo final, que era ser semelhante a Ele, e a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Então, faz sentido dizer, olha, parece que não tem mais necessidade de interceder. Assim como não tem mais necessidade de subjugar inimigos. Uma vez que você venceu os inimigos, você não fica brincando de inimigo inventado, né? Há um sentido em que isso acaba. Então, o que eu quero dizer é que tem hora que parece que faz sentido continuar, e tem hora que parece que faz sentido que isso tenha um fim. Tem texto que fala que é para sempre, e tem texto que fala que ele entrega. É um ou é outro. Os reformados entenderam que a melhor maneira de fazer isso era a gente fazer distinções. Os puritanos, eu vou dar 2 exemplos, e se você quiser ler sobre isso, a Teologia Puritana, que é o livro de um dos nossos palestrantes, fala sobre isso. Fala de homens como Edward Reynolds, John Goodwin, que faziam uma distinção entre o reino natural. Vou pegar o ofício real como exemplo, quero trabalhar com ele nesse final. Distinção entre o reino natural e o reino que eles chamavam de dispensatório. O que é isso? Eles queriam dizer assim, há uma diferença entre Jesus Cristo ser rei porque ele é Deus, ele governa sobre tudo, ele tem domínio sobre todas as coisas, e aquele reino que ele conquista o direito de ter. Aí você fala, como assim? A Escritura dá exemplos de coisas que ele conquista. Por exemplo, quando é que ele diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide por todo mundo? Quando é que ele diz isso? No final, quando ele já consumou a sua obra. E não é à toa. A ideia, o que a gente tem que aprender no texto da grande comissão, é que quando ele fala que toda autoridade lhe foi dada, ela foi dada como uma espécie de retribuição àquilo que ele conquistou. É por isso que tem textos na Escritura que fala que Jesus Cristo foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição, Romanos 1, verso 4. Mas ele não era Filho de Deus? Claro que ele era Filho de Deus. Está falando de algo que ele conquistou, que ele adquiriu por direito. Salmo 2 fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus Cristo tem começo? Não está falando da pessoa dele. Está falando da função real dele, que adquire um início no tempo e no espaço. Então, esse segundo aspecto, esse segundo reino, vamos dizer assim, que eles chamavam de reino dispensatório, esse termina. Se o primeiro é perene, ele sempre vai ter domínio sobre tudo e todos, aquela função de mediador, no chamado reino dispensatório, isso termina. Então 1 Coríntios 15, na verdade, está falando de como ele precisa terminar essas coisas. Vou dar um exemplo bonito, muito bonito nas Escrituras, ao meu ver, assim, revela muito da beleza do que o Salvador faz. Abre, por favor, em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 6 até o verso 8.
Hebreus 2, a partir do verso 6 diz assim: antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, aí vai citar o Salmo 8, você lembra desse Salmo? Que é um homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Presta atenção. O autor aos Hebreus cita o Salmo 8, que fala assim: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem, no entanto, fizeste por um pouco menor do que Deus, glória de honra coroaste, deste-lhe domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais selváticos da terra. Está se referindo ao que aconteceu na criação, aquilo que Deus deu para Adão realizar, que normalmente a gente chama de mandato cultural, já falei disso no começo. Normalmente a gente aplica o Salmo 8 para a gente, dizendo assim: nós temos que dominar, mas não é isso que Hebreus 2 faz. O autor dos Hebreus vai dizer: não, é ele é o homem que domina sobre todas as coisas. Mas ele dá uma dica interessantíssima que conecta com 1 Coríntios 15, ele fala assim: ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Por que ele diz isso? Porque 1 Coríntios 15 é o final da história. É quando todas as coisas ficam a ele sujeitas, e você fala assim: que é o homem para que dele te lembres? Aquele nazareno que nasceu em Belém, que ninguém dava nada para ele, ele tem domínio sobre todas as coisas. Você entendeu como o Salmo 8 fala mais do que só de você e de mim? Fala primordialmente do homem perfeito, que coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés, e restaura ordem, toda a criação decaída. Esse é um exemplo em que o reino dispensatório termina, e o terminar é a glória de Cristo, não é o seu desprezo, é dizer: completei. Quando ele fala assim, está consumado na cruz, ninguém diz: ah, Jesus, podia continuar, a gente gosta tanto da tua obra. Na verdade, consumar é a sua glória, não é perder glória. Portanto, eu quero que você entenda que a ideia de um reino dispensatório que cessa faz sentido. Uma distinção feita por outros teólogos mais recentes, mas usando também da história. Rod e Berkoff falam de um reino de graça, reino de poder. Bavinck fala de uma mediação de reconciliação, que ele diz, essa cessa. Quando nós somos reconciliados, não tem mais que ser mediador nesse sentido. Mas depois ele vai falar de uma mediação de união, que é contínua. O que todos esses autores reformados estão tentando fazer é mostrar que há um sentido em que ele é profeta, sacerdote e rei para sempre, e num outro em que o que ele tinha que fazer, ele terminou. Ainda que ele termine a sua missão, ainda que seja... Então ele termina a sua missão, ainda que ele seja o eterno mediador da revelação divina. Olha como ele continua sendo, num certo sentido, profeta. Em Apocalipse 21 e 22, lá na visão gloriosa do novo céus e nova terra, fala assim que Deus é a luz e Cristo é a lâmpada. Ele é aquilo que carrega a luz para que você enxergue o Senhor Deus. Então ele continua sendo um mediador da revelação divina. Ele continua a ser para sempre glorificado pelo seu sacrifício. Lembra que ele disse para os discípulos que ele não tomaria mais do vinho, a não ser quando entrasse no reino. A ideia de que a gente vai celebrar a ceia para sempre e sempre e sempre. Porque a gente nunca pode esquecer aquilo que ele fez em nosso favor como sacerdote. E ele vai continuar rei sobre toda a criação, como homem que é, porque está unido inseparavelmente à divindade, aquilo que em teologia a gente chama de união hipostática. Então, o que eu quero dizer para terminar essa terceira parte e concluir, é que aquilo que Jesus Cristo tinha que fazer cessa. Vamos dizer assim, a economia cessa, mas a glória dos ofícios continua. A economia cessa, aquilo que ele tem que fazer, operar, mas a glória dos ofícios continua. E isso é para a gente aprender algumas das coisas que o honram. Lembra que eu falei que a sua missão termina, e essa sua glória, não o seu desprezo. Quando a gente fala que ele termina e entrega o reino a Deus, Pai, não é para você dizer assim, ah, Jesus. Não, é motivo de glorificá-lo.
significa que a sua obra está consumada e a sua glória permanece para sempre. Eu quero concluir a minha palestra dizendo do porquê que eu acho que aprender de Cristo com essa lente do tríplice ofício, ela é importante. E eu vou dar assim singelas aplicações, mas mais voltadas para a vida da igreja. Eu creio que a gente precisa pensar melhor sobre como o ministério da igreja precisa ser pautado pelos 3 ofícios. O que eu quero dizer é que a gente não pode ter usurpador. Não tem ninguém que fala em nome de Deus de forma especial, porque todos nós somos profetas. Não tem ninguém que é assim com Deus, pede para o pastor orar, porque quando ele ora, nossa, cura mesmo, viu? Tem ninguém que é sacerdote especial, porque nós somos sacerdócio. Não tem ninguém que ele é o presidente da igreja, viu? Com ele para falar tem 3 intermediários. Não existe isso. No povo de Deus não pode ter usurpadores. Não pode ter usurpadores. Nós somos comunhão dos santos, nós somos iguais. É por isso que eu quero falar uma coisa bonita da reforma, mas eu vou ousar ir um pouquinho mais adiante. Nós não cremos só no sacerdócio universal dos santos, a gente crê na profecia universal dos santos, a gente crê na realeza universal dos santos, entendeu? Aquilo que a reforma sacou, porque dizia respeito a quebrar com os padres como intermediários, se aplica também à profecia e se aplica também à realeza. Isso significa que a igreja hoje precisa enxergar como é que os ofícios de Cristo trabalham em e através dela. E eu quero dar um exemplo de gente que entendeu isso no passado. E eu vou terminar com 2 exemplos. O primeiro é de George Whitefield. George Whitefield, num sermão dele, e eu aprendi isso não através desse sermão dele, depois eu descobri o sermão, fui procurar, mas eu aprendi através de um autor contemporâneo, que cita George Whitefield, e George Whitefield faz uma aplicação muito interessante. Ele está falando sobre o que significa ser homem na presença do Senhor, está falando sobre masculinidade, e ele diz que os homens na casa deveriam, semelhantemente ao Salvador Jesus Cristo, exercerem o tríplice ofício, como profetas, sacerdotes e reis. É interessante isso, porque você e eu, se a gente é antigo de igreja, a gente já ouviu essa expressão, o homem tem que ser o sacerdote do lar. Não, ele tem que ser o profeta e o rei também, tá? Ele tem que ser mais do que só o sacerdote. Por quê? Porque ele é aquele que anuncia a verdade de Deus, ele é aquele que intermedia a família para o conhecimento do Senhor Deus e os conduz a tal, ele é quem protege e provê. George Whitefield faz algumas aplicações, são lindas assim. Quando ele fala de realeza, ele fala que o rei é aquele que protege e provê. Semelhantemente, um pai, um homem da casa, tem que proteger e prover. Ele está fazendo aplicações simples, mas para mostrar que quando a gente faz isso, a gente reflete as glórias do ofício real de Cristo dentro do lar. Então eu quero que você compreenda como isso pode e deve ser prático. Whitefield entendeu. Minha segunda ilustração, e eu termino com ela, é que entender tríplice ofício molda a maneira como a gente entende a missão da igreja. Tem muita gente que na hora de falar de missão da igreja se confunde muito, e às vezes na intenção de dizer que a igreja tem que fazer bastante coisa, coloca coisa dentro da missão da igreja que nunca acaba. Por exemplo, se eu dissesse assim para você, a missão da igreja é amar a Deus e amar o próximo, então um problema, porque você nunca vai terminar lá. Esse é um entendimento errado de missão. Não, missão existe porque os homens não amam a Deus e não amam o próximo, é por isso que existe missão. É para que eles cumpram a lei amando a Deus e amando o próximo. Eu não posso falar que missão envolve adorar a Deus com todo o meu coração, porque a gente vai fazer isso para sempre e sempre, você não cumpre essa missão, ela não termina. Aquilo que é missão da igreja tem que ser aquilo que cessa na consumação, aquilo para o qual todas as coisas apontam. Então o que a igreja tem que fazer é ser proclamadora desse tríplice ofício. Missão precisa ser moldada pela ideia de tríplice ofício. Se a gente entender isso, a gente não vai dizer tanta bobagem, a gente não vai incluir tanta coisa em missão que nunca se cumpre. Nosso Salvador a cumpriu, e essa era a sua glória. Eu espero que você e eu cumpramos a nossa missão. Essa vai ser também a nossa glória. Vamos orar. Pai Celeste, nós sabemos que há muito o que aprender,
e que a ideia do tríplice ofício não é tão ensinada em nossas igrejas como poderia ser. Mas a nossa oração é que, através dessa comparação que a Escritura faz, dessas esferas de atuação do nosso Salvador Jesus, nós possamos conhecê-lo melhor, admirá-lo mais, amá-lo mais. Ó Senhor, ensina-nos a nos curvar diante desse profeta supremo e aprender dele como nenhum outro, como de nenhum outro. Ensina-nos a nos curvar diante desse sacerdócio de Melquisedeque, desse sacerdote sui generis, que não tem origem e que é mediador entre nós e o Senhor para sempre. Ensina-nos a compreender a realeza do Salvador Jesus e nos curvar diante dela. Faz-nos olhar para esses 3 ofícios e sermos mais impactados com a glória do nosso Jesus Cristo. Pedimos também que a igreja, as nossas igrejas, sejam moldadas por essas realidades. Às vezes nós promovemos dicotomias, divisões dentro da igreja que não combinam com o legado da nossa fé. Nós temos hierarquias, temos usurpadores de poder, gente que cria castas dentro da igreja, e isso, Senhor, é pecaminoso. Quebra com isso em nossas igrejas. Ensina-nos a viver à luz do fato de todos nós termos a unção do Santo, de todos nós podermos exercer em Cristo a verdade do profeta, a aproximação que o sacerdote produz e o testemunho de embaixadores próprio da realeza. Pedimos essas coisas no nome santo de Jesus, o nosso supremo oficial. Amém.